No coração de uma época antiga, quando a humanidade havia se desviado do caminho da retidão, Deus olhou para a terra e se entristeceu com a corrupção e a maldade que dominavam os corações dos homens. Em sua misericórdia, ele escolheu Noé, um homem justo, para ser o instrumento de salvação em um dos episódios mais notáveis da história: a construção da arca e o grande dilúvio. A história começa com Deus revelando a Noé sua intenção de destruir a terra com um dilúvio e ordenando-lhe que construísse uma arca para abrigar sua família e representantes de todas as criaturas vivas. Noé aceitou a tarefa com fé, começando a trabalhar na construção da arca com a orientação divina. Noé: farás para ti uma arca da madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Livro de Gênesis capítulo 6 versículo 14. Noé e sua família trabalharam incansavelmente, dia e noite, sob a orientação divina, construindo uma imensa embarcação. A arca era uma estrutura maciça, com aproximadamente 137 metros de comprimento, 23 metros de largura e 13 metros de altura, feita de madeira de gofer, uma das madeiras mais resistentes. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Livro de Gênesis capítulo 6 versículo 22. À medida que a construção avançava, o povo da região zombava de Noé, chamando-o de louco. Eles não compreendiam o propósito da arca e zombavam da pregação de Noé sobre a ira de Deus que em breve se manifestaria. Mas Noé permaneceu firme em sua fé e na missão que Deus lhe confiara. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para o salvamento de sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Livro de Hebreus versículo 11 capítulo 7. Quando a construção da arca finalmente terminou, Deus deu a Noé instruções precisas para reunir 2 de cada espécie de animal e ave, além de 7 pares das espécies limpas, para levar a bordo da arca. Isso incluía animais grandes, pequenos, aves, répteis e todos os seres vivos, para preservar a diversidade da criação de Deus. De todos os animais limpos tomarás para ti 7, o macho e sua fêmea, mais dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Livro de Gênesis capítulo 7 versículo 2. Conforme as nuvens escuras se reuniam no céu e as primeiras gotas de chuva começaram a cair, Noé e sua família entraram na arca, seguidos por uma longa procissão de animais. Então, o dilúvio começou a cair. Durante 40 dias e 40 noites, as águas subiram sobre a terra, inundando tudo que havia vida. E foram as águas sobre a terra 150 dias. Livro de Gênesis capítulo 7 versículo 24. Dentro da arca, Noé, sua família e todos os seres vivos estavam seguros e protegidos. Deus os havia preservado da destruição. A arca flutuava sobre as águas, abrigando todas as criaturas, enquanto o mundo fora da embarcação era purgado da maldade. Após 150 dias, as águas começaram a recuar, e a arca repousou sobre o Monte Ararat. Noé esperou mais alguns meses, e finalmente, enviou uma pomba, que voltou com um ramo de oliveira, um sinal de que a terra estava seca e pronta para a vida retornar. E a pomba voltou a ele à tarde, e eis no seu bico uma folha de oliveira arrancada. Assim conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Livro de Gênesis capítulo 8 versículo 11. Após a confirmação de que a terra estava seca, Noé e sua família saíram da arca, trazendo consigo todos os seres vivos que haviam sido salvos. Diante da destruição causada pelo dilúvio, Noé construiu um altar e ofereceu sacrifícios de ação de graças a Deus por sua misericórdia e salvação. E Noé edificou um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Livro de Gênesis capítulo 8 versículo 20. Deus, tocado pela dedicação e gratidão de Noé, fez uma promessa solene de que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. O arco-íris no céu se tornou o símbolo dessa promessa, um lembrete constante da graça de Deus e de sua fidelidade.
E disse Deus: Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós e entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas. Livro de Gênesis capítulo 9 versículo 16. A história da Arca de Noé e o dilúvio é um testemunho poderoso da fidelidade de Deus, de sua misericórdia e da importância da obediência e fé. Noé e sua família, juntamente com as criaturas vivas a bordo da arca, foram instrumentos da salvação em meio à destruição. E, através do arco-íris, Deus nos lembra que Ele sempre cumpre suas promessas. Assim, a história da Arca de Noé e o dilúvio continua a inspirar gerações, lembrando-nos da importância da justiça, da obediência a Deus e da esperança na misericórdia divina em tempos de dificuldade.